A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Porque o diabo é o soberano do mundo físico, deste mundo perecível, ele vai tentar trocar as suas posses nessa terra por coisas que são imortais ou imperecíveis, isso é, almas humanas. Muitas pessoas querem tanto algumas coisas deste mundo que desejam vender sua alma imortal, a alma eterna, e viver sob o domínio do diabo em troca de riqueza temporária. As guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito. E depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. A ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual. Hoje nós não falamos sobre fazer um pacto com o diabo, tanto quanto falamos sobre fazer pactos com civilizações extraterrenas. É uma reorganização de uma ideia muito antiga, mas ela pode de fato nos levar de volta à fonte original e à verdade original dessas histórias de pactos com o diabo e outros seres nefastos. Ao ter acesso a uma força das trevas, você ganha mais poderes. Se pensarmos em necromancia, magia negra, alquimia, ocultismo, nada mais é do que uma tentativa de acessar as forças das trevas para ter mais poder. E é claro, ao obter poderes de alguma força telúrica das trevas, você fica invencível. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade, e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar?
Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na Terra e da humanidade. Então, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história sobre a serpente que tenta Eva, a primeira mulher, oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento, resultando na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso, está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. É possível sustentar o argumento de que a criatura que abordou Eva no Jardim do Éden pode ter sido um reptiliano. E uma proposta é que toda a ideia do Jardim do Éden não passe de uma espécie de laboratório. Um laboratório comandado por extraterrestres, no qual nós acabamos sendo criados. Se você analisar toda a história ao lado de todos os outros relatos, e se você estiver na mesma mentalidade, você vai provavelmente chegar à mesma conclusão. Fica subentendido na lenda antiga que antes de Deus ter castigado a serpente, ela tinha um caráter completamente humanoide. E que essa serpente, essa Nahash, era apenas em uma raça de seres reptilários que serviam a Deus. Quando você ouve essa história com uma perspectiva moderna, ela é incrivelmente parecida com as histórias que as pessoas descrevem dos répteis. Seres parecidos com lagartos ou seres com as feições ou semblante de uma víbora. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi na verdade um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador?
Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Agora, os deuses não estão presentes. Então há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. E qual é a verdade por trás dessas histórias? É que existem esses intermediários, esses mediadores, trazendo recados de alguém chamado Deus. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu. Que os anjos caídos vieram habitar a Terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na Terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em duas facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim,
Visitas extraterrestres. Uma das partes mais famosas do livro de Enoque é a história dos vigias. Essa história é sobre uns 200 anjos que estavam encarregados de vigiar a humanidade nos seus estágios iniciais e tinham que cuidar de nós, ficar nos observando. Os vigias são um grupo de anjos que foram mandados para observar os humanos, ajudar os seres humanos. Agora, os vigias são muito interessantes. São anjos que interagem com a humanidade. Tem uma breve referência a isso no livro de Gênesis, mas o livro de Enoque abrange mais e relata a história de forma mais completa. Isso foi retirado do cânone da Bíblia no surgimento da igreja, mas esteve lá por algum tempo. Assim que os vigias começaram a interagir com os seres humanos, eles ficaram fascinados por essa espécie e passaram a ter desejos por esse novo tipo. E de repente, a ideia original, as ordens originais que eles receberam, pareciam menos interessantes para eles. Eles chegaram ao ponto de querer ter esposas, crianças e decidiram se rebelar, ter corpo humano, se casar e ter filhos. De acordo com o livro de Enoque, o líder dessa rebelião foi um vigia conhecido como Shemiassa, ou Satanael. Poderia esse ser o mesmo personagem que conhecemos como Satanás? Então, o que estamos vendo na história de Shemiassa e dos vigias é muito similar à história de Lúcifer sendo o encarregado dos anjos. Nos dois casos, nos confrontamos com uma hierarquia de uma espécie que está entre nós e Deus. O líder que não concorda com Deus e que basicamente quer viver entre os homens. Quando se olha para as diferentes versões do livro de Enoque, a única coisa que combina em todas elas é que elas falam dos vigias. Os vigilantes do céu. E eles são os únicos que passaram conhecimento. E quando eu olho pelo lado dos vigias terem vindo do céu, então, pessoalmente, eu os interpreto como possíveis extraterrestres. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoa de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias.
Quando pensamos nesta luta entre a luz e as trevas, trata-se do cenário do fim dos tempos da profecia cristã ou judaico-cristã, que no fim dos tempos nós veremos uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, com a humanidade sendo as espadas nesta peleja. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra. O que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. Ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre.